O corredor do Hospital Municipal de São Paulo nunca pareceu tão longo para Dona Carmen Oliveira. Aos 67 anos, com os cabelos grisalhos presos em um coque simples, ela observava o movimento dos médicos e enfermeiras através da porta entreaberta de seu quarto. O som do monitor cardíaco marcava o ritmo de seus pensamentos enquanto segurava com força o celular em suas mãos trêmulas. Antes de continuar esta história que mudou minha vida para sempre, quero convidar você a se inscrever no canal. Prometo que cada história que compartilho aqui é um pedaço da minha alma. Agora, vamos voltar ao momento em que meu mundo desabou. Senhora Oliveira, precisa descansar, disse a enfermeira Luísa, ajustando o soro. Sua pressão ainda não estabilizou, mas Carmen mal ouvia. Seus olhos estavam fixos na tela do celular, onde mensagens e fotos expunham uma verdade que ela jamais imaginara enfrentar após 4 décadas de casamento. Roberto, seu marido, o homem com quem construíra uma vida inteira, mantinha uma outra família há mais de 20 anos em Ribeirão Preto, a apenas 2 horas de distância. Como pude ser tão cega? Murmurou para si mesma, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enrugado. A internação por causa de uma arritmia cardíaca parecia agora um detalhe insignificante diante da descoberta. Tudo começou quando sua neta Mariana precisou usar seu celular para uma ligação urgente. Foi quando uma notificação apareceu. Amor, consegui resolver tudo para o aniversário da Júlia. Estou com saudades. Te amo. Mariana, confusa, mostrou a mensagem para sua mãe, Patrícia, filha única de Carmen e Roberto. As horas seguintes foram de investigação discreta, revelando uma teia de mentiras que se estendia por décadas. Viagens de trabalho, compromissos de fim de semana, contas bancárias separadas. Tudo fazia sentido agora. Vó, a senhora precisa se acalmar, implorou Mariana, segurando sua mão. Pensa na sua saúde. Mas como se acalmar quando o chão desaparece sob seus pés? Como processar que o homem que dormia ao seu lado todas as noites, que a beijava ao sair para trabalhar, que planejava viagens para a aposentadoria, vivia uma vida paralela completa? O pior não eram apenas as fotos de uma casa confortável em um bairro residencial, ou as imagens de festas familiares. Era a expressão de felicidade genuína no rosto de Roberto, ao lado de uma mulher mais jovem, cercado por 2 adolescentes que tinham seus traços. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando sombras alaranjadas pelo quarto de hospital, Carmen tomou uma decisão. Não haveria confronto imediato, não enquanto estivesse presa àquela cama. Precisava recuperar suas forças, organizar seus pensamentos e, principalmente, entender quem era ela mesma fora daquele casamento que agora percebia ser uma elaborada ilusão. O monitor cardíaco acelerou quando seu celular vibrou novamente. Era Roberto. Querida, estou saindo do trabalho agora. Chego em 1 hora para te ver. Fique tranquila. Vai ficar tudo bem. Carmen fechou os olhos. A tempestade estava apenas começando. 3 meses antes da internação, Carmen acordava como em qualquer manhã de domingo em seu apartamento no bairro da Mooca, em São Paulo. O cheiro de café fresco preenchia a cozinha, enquanto ela preparava o desjejum que compartilharia com Roberto, como faziam há 42 anos. Carmen Oliveira nasceu em Campinas, filha de imigrantes portugueses que vieram tentar a vida no Brasil. Cresceu entre os aromas da padaria dos pais, aprendendo desde cedo o valor do trabalho árduo e da honestidade. Formou-se professora e dedicou 35 anos de sua vida à educação infantil, sendo querida por gerações de alunos da Escola Municipal Monteiro Lobato. Roberto Mendes, seu marido, trabalhava como representante comercial de uma grande empresa de materiais de construção. Conheceram-se em 1978, durante uma festa junina, quando ele se encantou pelo jeito doce e determinado da jovem professora. Casaram-se 2 anos depois, em uma cerimônia simples, mas cheia de esperanças. Bom dia, meu bem, disse Roberto, entrando na cozinha naquela manhã de domingo, dando-lhe um beijo na testa. Alto, com cabelos grisalhos bem aparados e olhos castanhos penetrantes, aos 70 anos Roberto mantinha uma postura elegante e um sorriso cativante. Dormiu bem? Como um anjo, respondeu Carmen, servindo-lhe café. Patrícia ligou ontem à noite. Ela e Mariana vêm almoçar conosco hoje. Roberto sorriu, mas consultou rapidamente o relógio.
Que ótimo! Mas lembra que tenho aquela reunião com clientes em Sorocaba hoje à tarde? Vou precisar sair logo após o almoço. Carmen assentiu, acostumada com os compromissos de domingo do marido. Mesmo após sua aposentadoria oficial, Roberto continuava prestando consultoria para alguns clientes antigos. Pelo menos era o que ele sempre dizia. O almoço com a filha e a neta foi agradável. Patrícia, aos 40 anos, era psicóloga e tinha herdado a determinação da mãe e o carisma do pai. Mariana, com 19 anos, cursava direito e era o orgulho dos avós. Pai, você trabalha demais, comentou Patrícia quando Roberto anunciou que precisava sair. Já está na hora de aproveitar mais a vida, não acha? É só uma fase, filha. Estou organizando tudo para realmente parar no final do ano, respondeu ele, beijando a testa da filha, antes de pegar as chaves do carro. Quando a porta se fechou, Carmen sentiu aquela familiar pontada de solidão que sempre a acompanhava nas ausências de Roberto. Mas logo se distraiu com a conversa animada da filha e da neta, planejando uma viagem que fariam juntas para o litoral nas próximas férias. Naquela noite, sozinha em casa, Carmen organizava algumas fotografias antigas. Sorriu ao encontrar uma imagem do casamento. Ela e Roberto jovens e radiantes. Passou os dedos pelo rosto dele na fotografia, sentindo uma mistura de orgulho e saudade do tempo em que estavam sempre juntos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Oi, querida. A reunião está se estendendo mais do que imaginei. Vou precisar dormir por aqui mesmo. Volto amanhã cedo, disse Roberto, com o tom de voz cansado que Carmen conhecia bem. Tudo bem, meu bem. Descanse. Te amo, respondeu ela, desligando em seguida. Aquela noite, como tantas outras ao longo dos anos, Carmen dormiu sozinha, sem imaginar que as ausências de Roberto escondiam uma vida completamente diferente da que ela acreditava compartilhar com ele. Os sinais estavam lá, espalhados pelos anos como pequenas pedras em um caminho que Carmen nunca se permitiu enxergar completamente. Agora, deitada no leito do hospital, ela repassava mentalmente os momentos que deveriam ter acendido alertas. Em 1998, quando Patrícia tinha 18 anos e acabara de entrar na faculdade, Roberto começou a viajar com mais frequência. A empresa expandia seus negócios para o interior de São Paulo e ele foi designado para gerenciar novos territórios. É uma oportunidade única, Carmen, explicou ele, empolgado. Vou ganhar quase o dobro e podemos finalmente realizar aquele sonho de comprar uma casa na praia. Carmen apoiou o marido, como sempre fazia. As viagens de 2 ou 3 dias por semana se tornaram rotina. Ela se adaptou, concentrando-se em seu trabalho como professora e nos cuidados com a filha adolescente. Foi nessa época que as pequenas inconsistências começaram. Ligações que Roberto não atendia, explicando depois que estava em reunião ou em áreas sem sinal. Presentes caros que apareciam sem explicação clara sobre como haviam sido pagos. Um perfume diferente que às vezes ela sentia em suas camisas, mas que ele justificava como sendo de uma colega de trabalho que o havia abraçado em uma confraternização. Mãe, a senhora não acha estranho o pai estar sempre tão ocupado? Perguntou Patrícia certa vez, quando Roberto perdeu sua formatura por causa de uma emergência de trabalho. Seu pai trabalha duro para nos dar conforto, filha. Temos que entender, respondeu Carmen, engolindo a própria decepção para não alimentar dúvidas na filha. Em 2003, um incidente quase revelou tudo. Carmen atendeu uma ligação no celular de Roberto enquanto ele estava no banho. Amor, consegui as passagens para Fortaleza. As crianças estão super animadas com a viagem, disse uma voz feminina do outro lado da linha. Confusa, Carmen apenas respondeu: acho que você ligou para o número errado. Quando confrontou Roberto, ele explicou com naturalidade que devia ser a esposa de um colega de trabalho, que provavelmente confundiu os números na agenda. A explicação parecia plausível, e Carmen, que nunca foi de desconfiar, aceitou. Os anos passaram, e a rotina se estabeleceu. Roberto estava presente em datas importantes, era carinhoso e atencioso quando estava em casa, e mantinha as finanças da família em ordem. Se havia períodos de distância emocional ou física, Carmen atribuía ao cansaço do trabalho ou à fase natural de um casamento longo. Em 2015, quando se aposentou da escola, Carmen sugeriu que poderiam viajar mais juntos, agora que ela tinha tempo livre.
Seria maravilhoso, meu bem, respondeu Roberto. Mas preciso organizar melhor essa transição para a consultoria. Logo teremos todo o tempo do mundo. Esse logo nunca chegava. As viagens que faziam juntos eram sempre curtas, planejadas com antecedência e em datas específicas. Roberto nunca estava disponível de improviso. Sempre havia um cliente para atender, uma reunião importante. No Natal de 2019, durante uma reunião familiar, Carmen notou algo estranho. Roberto recebeu várias mensagens e saiu para atender uma ligação, voltando visivelmente tenso. Quando perguntou o que havia acontecido, ele disse que era um problema com um fornecedor que poderia afetar um grande cliente. Na véspera de Natal, Roberto? Questionou ela incrédula. O comércio não para, querida. Você sabe como é, respondeu ele, beijando-a na testa como sempre fazia quando queria encerrar uma conversa. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Carmen encontrou Roberto na sala, olhando fotos no celular com um sorriso no rosto. Quando percebeu sua presença, ele rapidamente bloqueou a tela. Só estava vendo algumas fotos antigas. Justificou-se. Carmen assentiu e voltou para o quarto, ignorando a sensação incômoda que crescia em seu peito. Afinal, depois de tantos anos juntos, que segredos Roberto poderia ter? A resposta para essa pergunta viria apenas anos depois, em um quarto de hospital, de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Enquanto Carmen revisitava mentalmente os sinais que ignorou por décadas, Patrícia e Mariana continuavam sua investigação discreta. O que descobriram nas horas seguintes foi ainda mais devastador do que as primeiras mensagens sugeriam. Roberto Mendes não era apenas um marido ausente com um caso extraconjugal. Ele havia construído uma vida paralela completa em Ribeirão Preto, a 315 quilômetros de São Paulo. Mãe, acho melhor você se sentar, disse Patrícia, entrando no quarto do hospital com expressão grave. Mariana a seguia, segurando um envelope. O que vocês descobriram? Perguntou Carmen, já preparada para o pior. Patrícia respirou fundo. Papai tem outra família há 22 anos. Uma mulher chamada Helena Rodrigues, de 55 anos, professora universitária, e 2 filhos, Lucas, de 21 anos, e Júlia, de 18. Mariana abriu o envelope e mostrou fotos impressas que haviam encontrado nas redes sociais. Roberto em formaturas, aniversários, viagens, momentos importantes que coincidiam exatamente com suas viagens de negócios ou reuniões de fim de semana. Como vocês descobriram tudo isso? Perguntou Carmen com voz fraca. Depois daquela mensagem, procurei o nome dela nas redes sociais, explicou Mariana. O perfil dela é público. Tem fotos deles juntos desde 2001. Ele usa aliança nas fotos com ela, vó. Carmen pegou as fotos com mãos trêmulas. Em uma delas, Roberto abraçava uma mulher elegante de cabelos castanhos na frente de uma casa espaçosa com jardim. O tipo de casa que Carmen sempre sonhou ter. Em outra, ele aparecia orgulhoso ao lado de um rapaz usando beca de formatura, com traços inconfundivelmente semelhantes aos seus. Ele tem uma casa no nome dele em Ribeirão, continuou Patrícia, tentando manter a voz firme. Conseguimos essa informação através de uma busca pública. É no Jardim Canadá, um bairro de classe média alta. E tem mais, acrescentou Mariana hesitante. Encontramos um perfil profissional dele onde consta que é diretor regional de vendas da mesma empresa, mas baseado em Ribeirão Preto desde 2000. Ele nunca deixou o emprego, vó. A revelação atingiu Carmen como um golpe físico. Roberto não apenas mantinha outra família. Ele havia construído uma carreira sólida em outra cidade, enquanto fazia Carmen acreditar que trabalhava como consultor autônomo após uma suposta aposentadoria. Como ele conseguiu administrar isso por tanto tempo? Murmurou Carmen, mais para si mesma do que para as outras. Pelo que entendemos, explicou Patrícia com cuidado, ele dividia a semana entre as 2 famílias, 3 ou 4 dias em Ribeirão, o restante em São Paulo. As viagens mais longas eram férias com eles. Carmen fechou os olhos, lembrando-se de todas as vezes em que Roberto disse que não poderia estar presente em datas importantes por causa de compromissos inadiáveis. Quantos aniversários, formaturas e natais ele havia dividido entre 2 famílias? Como conseguia manter a sanidade vivendo uma mentira tão elaborada? Ele tem uma conta bancária separada, continuou Patrícia, mostrando mais documentos. Aparentemente,
Ele mantinha as finanças completamente separadas. O salário principal ia para a vida em Ribeirão Preto, enquanto nos sustentava com a comissão de vendas e alguns investimentos. E ninguém nunca desconfiou? Nenhum colega de trabalho? Nenhum vizinho? Perguntou Carmen, incrédula. Pelo que entendemos, ele era muito cuidadoso, respondeu Mariana. Em Ribeirão, todos o conhecem como um representante comercial que viaja frequentemente para São Paulo a trabalho. Aqui, nós acreditávamos no contrário. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Carmen, notando sua agitação. Senhora Oliveira, precisa se acalmar. Sua pressão está subindo novamente, advertiu ela, ajustando o monitor. Quando a enfermeira saiu, Carmen segurou as mãos da filha e da neta. Vocês falaram com ele? Ele sabe que descobrimos? Não, respondeu Patrícia. Achamos melhor você decidir como lidar com isso. Mas ele está a caminho do hospital agora. Ligou dizendo que saiu mais cedo do trabalho para te visitar. Carmen assentiu lentamente. Preciso de um tempo para processar tudo isso. Quando ele chegar, digam que estou descansando e não posso receber visitas. Não quero confrontá-lo ainda. Não enquanto estiver aqui. Mariana apertou a mão da avó. Vó, tem mais uma coisa que você precisa saber. A filha dele, Júlia, está fazendo 18 anos hoje. É por isso que ele estava organizando uma festa, segundo a mensagem que recebi. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto enrugado de Carmen. Em algum lugar de Ribeirão Preto, uma família celebrava, sem saber que sua existência acabava de ser descoberta por outra família, igualmente inocente na trama criada por Roberto. Todos esses anos, murmurou Carmen. Toda uma vida baseada em mentiras. 3 dias depois, Carmen recebeu alta do hospital. Durante sua internação, conseguiu evitar um confronto direto com Roberto, alegando cansaço e necessidade de repouso. Ele não insistiu, trazendo flores e demonstrando preocupação, sem jamais imaginar que sua vida dupla havia sido descoberta. Patrícia insistiu que a mãe ficasse em sua casa por alguns dias, para se recuperar longe do estresse. Roberto concordou, pensando que seria melhor para a saúde da esposa. Vou organizar tudo no apartamento e depois venho te buscar, querida, disse ele, beijando-a na testa ao deixá-la na casa da filha. Assim que Roberto saiu, Carmen, Patrícia e Mariana começaram a planejar os próximos passos. Não quero um escândalo, afirmou Carmen com firmeza. Nem quero humilhá-lo na frente da outra família. Eles provavelmente são tão vítimas quanto nós. A senhora tem certeza, vó? Perguntou Mariana. Ele merece ser exposto depois do que fez. Carmen balançou a cabeça. Vingança não vai curar minha dor nem apagar 42 anos de memórias. Quero apenas a verdade, diretamente dele, e depois decidir como seguir minha vida. Naquela noite, Carmen ligou para Roberto. Preciso que você venha aqui amanhã às 10 horas, disse ela, com uma calma que surpreendeu a si mesma. Temos assuntos importantes para conversar. Aconteceu alguma coisa, Carmen? Você está se sentindo mal? Perguntou ele, preocupado. Estou bem, Roberto. Apenas venha. Na manhã seguinte, pontualmente às 10 horas, Roberto chegou à casa de Patrícia. Encontrou Carmen sentada sozinha na sala, com uma pasta de documentos sobre a mesa de centro. Patrícia e Mariana saíram? Perguntou ele, tentando quebrar o clima tenso que percebeu imediatamente. Pedi que nos deixassem a sós, respondeu Carmen, indicando que ele se sentasse à sua frente. Roberto, estamos casados há 42 anos. Você acha que me conhece bem? Confuso com a pergunta inesperada, ele assentiu. Claro que sim, querida. Melhor do que qualquer pessoa. Interessante, disse ela, abrindo a pasta. Porque eu percebi que não te conheço absolutamente nada. O rosto de Roberto empalideceu quando ela começou a dispor as fotos e documentos sobre a mesa. Imagens dele com Helena, com os filhos, a escritura da casa em Ribeirão Preto, extratos bancários, capturas de tela de redes sociais. Carmen, eu posso explicar, começou ele com a voz trêmula. Explicar o quê, Roberto? Como você manteve 2 famílias por mais de 2 décadas? Como você comemorou o aniversário de 15 anos da sua filha Júlia, no mesmo fim de semana em que disse que estava em um congresso em Belo Horizonte? Ou talvez como você conseguiu estar presente na formatura do seu filho Lucas enquanto eu acreditava que você estava resolvendo uma emergência com clientes?
Roberto afundou no sofá, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Pela primeira vez em todos aqueles anos, Carmen viu a máscara cair completamente. Nunca foi minha intenção magoar você, disse ele finalmente. Não me venha com isso, respondeu Carmen, mantendo a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Você fez escolhas conscientes dia após dia, ano após ano. Mentiu olhando nos meus olhos. Perdeu momentos preciosos com sua filha e sua neta para estar com sua outra família. Isso não acontece por acidente. Roberto olhou para as fotos espalhadas, evidências de sua vida dupla meticulosamente construída. Conheci Helena em 1999, durante uma viagem de negócios. Começou ele com voz baixa. Era para ser apenas um caso passageiro. Mas quando descobri que ela estava grávida, não consegui simplesmente abandoná-la. E também não tive coragem de destruir nossa família, de te magoar. Então decidiu ter tudo, completou Carmen. 2 esposas, 2 lares, 2 vidas completamente separadas. No começo pensei que seria temporário, que encontraria uma solução, mas os anos foram passando, Lucas nasceu, depois veio Júlia, criei vínculos, responsabilidades, e quanto mais tempo passava, mais impossível parecia contar a verdade. Carmen o observava com uma mistura de dor e fascínio. Quem era esse homem que ela acreditava conhecer tão bem? Helena sabe sobre mim? Perguntou ela. Roberto negou com a cabeça. Ela pensa que sou viúvo. Disse que minha esposa morreu em um acidente quando Patrícia era adolescente e que mantive o apartamento em São Paulo porque minha filha morava lá. A crueldade daquela mentira específica atingiu Carmen como um golpe físico. Ela não apenas não existia na outra vida de Roberto, ela estava simbolicamente morta. E os filhos? Eles sabem sobre Patrícia? Sim, sabem que tem uma filha mais velha de um casamento anterior. Encontraram-se algumas vezes em eventos da empresa, mas nunca suspeitaram do parentesco. Apresentei Patrícia como filha de um amigo próximo que considero como minha. Carmen fechou os olhos, imaginando sua filha interagindo com seus meio-irmãos sem saber da verdade. A teia de mentiras era ainda mais complexa do que imaginara. O que você espera agora, Roberto? Que eu aceite dividir você por mais 42 anos? O verão chegava ao fim em São Paulo, trazendo aquelas tardes de março em que o calor ainda persiste, mas com um leve prenúncio do outono no ar. Carmen observava o movimento da Avenida Paulista do Terraço do Café, onde havia marcado encontro com Helena Rodrigues. 3 semanas haviam se passado desde o confronto com Roberto. Semanas de decisões difíceis, de lágrimas, de redescobertas. Após a conversa inicial, Roberto havia se hospedado em um hotel, dando espaço para que Carmen processasse tudo e decidisse os próximos passos. A decisão de contatar Helena não foi fácil. Muitas mulheres teriam optado por manter distância, por proteger-se da dor adicional que esse encontro poderia trazer. Mas Carmen sempre fora diferente. Sua carreira como educadora lhe ensinara que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era sempre o melhor caminho. Senhora Oliveira? Carmen ergueu os olhos e viu uma mulher elegante, de aproximadamente 55 anos, cabelos castanhos na altura dos ombros e olhos verdes inquietos. Reconheceu-a imediatamente das fotos. Helena, respondeu, levantando-se para cumprimentá-la. Obrigada por vir. As 2 mulheres se sentaram, estudando-se mutuamente em um silêncio carregado de emoções contraditórias. Não eram inimigas, percebeu Carmen. Eram 2 mulheres que amaram o mesmo homem, que foram enganadas pelo mesmo homem. Quando recebi sua mensagem, pensei em não vir, confessou Helena, quebrando o silêncio. Mas depois de conversar com Roberto e entender toda a situação, senti que precisava te conhecer. Eu também precisava te conhecer, respondeu Carmen. Não para confrontar ou acusar, mas para encerrar este capítulo da minha vida entendendo toda a verdade. A garçonete se aproximou e ambas pediram café. Quando ficaram sozinhas novamente, Helena respirou fundo. 22 anos, disse ela. 22 anos acreditando que era a única, que tinha um marido que viajava a trabalho, que mantinha o apartamento em São Paulo por questões sentimentais relacionadas à filha. Sinto-me tão tola. 42 anos, respondeu Carmen com um sorriso triste. Não se sinta tola. Roberto era, extremamente habilidoso em criar e manter mentiras.
Construiu 2 vidas paralelas com uma precisão que poucos conseguiriam. Conversaram por horas, sobre como conheceram Roberto, sobre os filhos, sobre os momentos em que quase descobriram a verdade. Compartilharam histórias de aniversários, natais, viagens, percebendo como Roberto havia calculado meticulosamente seu tempo entre as 2 famílias ao longo dos anos. "O que você decidiu fazer?" perguntou Helena finalmente. "Sobre seu casamento, quero dizer." Carmen tomou-se um gole de seu café, já frio. "Entrei com pedido de divórcio na semana passada. Não há como reconstruir algo baseado em tantas mentiras." Helena assentiu. "Eu também. Os meninos estão devastados, especialmente Júlia. Ela sempre foi muito apegada ao pai. Patrícia está ajudando muito. Sua formação em psicologia tem sido um suporte inestimável neste momento. Ela sugeriu que quando todos estiverem prontos, poderíamos promover um encontro entre os meio-irmãos. Acho que seria bom para eles." Concordou Helena. Não deveriam perder a chance de se conhecerem por causa dos erros do pai. Quando se despediram, não eram amigas, mas compartilhavam um entendimento mútuo que poucas pessoas poderiam compreender. 2 mulheres fortes que, apesar da dor da traição, escolheram seguir em frente com dignidade. 6 meses depois, Carmen estava de pé na varanda de seu novo apartamento, menor e mais aconchegante, em Pinheiros. Havia vendido o imóvel que dividia com Roberto e iniciado uma nova fase. Aos 68 anos, redescobria prazeres simples que havia adiado por décadas. Aulas de pintura, viagens com amigas, voluntariado em uma escola pública. O telefone tocou. Era Patrícia. "Mãe, só confirmando o almoço de domingo. Lucas e Júlia confirmaram que vêm também." Carmen sorriu. O primeiro encontro entre os 3 filhos de Roberto havia sido tenso, mas com o tempo estavam construindo uma relação de respeito e até mesmo de carinho. Feridas profundas não cicatrizam da noite para o dia, mas a verdade, por mais dolorosa que fosse inicialmente, havia aberto caminho para novos começos. "Estarei esperando vocês. Vou fazer aquela feijoada que todo mundo adora." Ao desligar, Carmen olhou para a cidade que se estendia à sua frente. A verdade sobre seu marido havia vindo à tona da maneira mais inesperada e dolorosa, mas também havia lhe dado algo precioso: a chance de redescobrir quem era, além de esposa de Roberto Mendes. A vida continuava, com novas histórias para serem escritas, desta vez com ela como autora principal de seu próprio destino. Queridos ouvintes, se esta história tocou seu coração, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus comentários. Cada experiência compartilhada nos conecta e nos lembra que nunca estamos sozinhos em nossas jornadas, por mais difíceis que sejam. Até a próxima história.